Uh, yeah. Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso EduCast. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a host do Janelas Podcast, que irá falar sobre sua vida, trajetória e esse projeto maravilhoso. Oi, Maiane, bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, bom dia. O prazer é meu, de verdade. Muito grata pelo convite. Eu que acompanhei o início seus, né, o início do projeto seus, que eu já achei incrível, assim. Eu acho que vocês são muito privilegiados por participar de um projeto desse, ter essa oportunidade. Queria eu, né, ter tido essa oportunidade na minha época de escola de participar de algo tão incrível. Assim, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos você ter aceitado nosso convite. Seja bem-vinda, Maiane. Obrigada. Antes da gente entrar no assunto que todos querem saber, a gente queria saber um pouco da sua história, da sua carreira profissional, como começou, de onde saiu o desejo. Se você puder contar um pouquinho pra gente. Então, eu já faço muitas coisas, né, na minha vida. Eu falo que eu não sei pra que eu invento de fazer tanta coisa. Mas, assim, eu sou formada em ciências contábeis, eu sou contadora de formação, trabalhei em escritório de contabilidade um pouco, sou concursada do estado de Minas Gerais, sou servidora pública, né, efetiva, passei um concurso, já tem 10 anos, 10 anos que eu sou servidora. E fiz várias outras coisas, já empreendi, eu adoro empreender, eu acho importantíssimo, né? A gente empreender. Já empreendi em algumas coisas. E, assim, o Janelas Podcast, ele surgiu muito despretensioso. Eu nunca fui da comunicação, sabe? É porque as pessoas têm a impressão de que, era blogueira, né? Era alguma coisa assim, trabalhava com internet e resolveu colocar um podcast. E não, eu fiz o trabalho inverso, assim. Eu era muito tímida, eu era meio que low profile, assim, eu não postava muita coisa na internet, rede social fechada, sabe? Instagram privado, e eu não postava muita coisa e sempre fui muito, muito tímida. Na escola, por exemplo, intervalo de escola, eu ficava encostada num cantinho lá perto do banheiro, assim, pra ninguém me ver, eu não andava, assim, sempre fui muito, muito, muito tímida. E aí eu tive filha, minha filha tem 2 anos e 2 meses, 2020, 2022 eu tive ela, e aí eu tava, assim, ela tinha uns 5 dias de nascida, sabe? E é muito difícil, gente. Vocês, né, vai demorar ainda para ter filho, mas é muito difícil os primeiros dias, né? Primeiro filho, você não sabe muito como lidar. E aí, num dia de madrugada, eu tava amamentando ela, eu lembro assim perfeitamente. Veio na minha cabeça, assim, sabe? Criar um podcast, criar um espaço para mulheres. E eu acho que veio desse lugar da maternidade, ele é muito feminino, né? Assim, de amamentar e tal. E é uma coisa que as pessoas elas não conseguem te ajudar. Mesmo que você tenha uma rede de apoio, pessoas ali te ajudando, as pessoas não amamentam para você, né? Não tem como a pessoa amamentar para você. E é um momento que você tá com hormônios tudo desregulado, sabe? E assim, você chora do nada. E aí, por estar nesse lugar muito feminino, eu acho que eu me senti necessidade de me conectar com outras mulheres. E aí veio daí, assim, essa vontade de me conectar com outras mulheres, de trocar, sabe, com outras mulheres. E aí eu acho que veio desse lugar. E eu simplesmente estava sentada lá e veio na minha cabeça a ideia assim inteira, sabe? Um podcast só para mulheres, a gente vai trocar ideias e tal, uma ajudar a outra, sabe? Enaltecer a outra. E veio daí, assim. E aí, logo em seguida, assim, na mesma semana, eu já pensei no nome, sabe? Janelas, nelas, né? Por ser só para mulheres e tal. Essa questão da janela, de cada pessoa tem um ponto de vista diferente, né? No Janelas, por exemplo, vão várias mulheres, passam lá falando sobre o mesmo assunto, e às vezes, cada mulher tem um ponto de vista diferente, né? Então veio daí, assim. E aí eu já fui atrás, né? E as coisas foram acontecendo. Eu acho muito interessante isso. E tem muita gente que me pergunta assim: Nossa, Maiane, mas você sempre foi muito tímida, né? Do nada, assim, um podcast, né? Onde você vai bater papo com as pessoas. E foi daí que surgiu. Sim. Tipo assim, no que você baseia assim para poder chamar as mulheres? Tipo, o que te chama a atenção nelas? Então, de início, eu fiz uma lista de mulheres, né? Assim, eu fui imaginando mulheres de Salinas, ali de perto de Salinas, né?
Ayobeiras, Rubilita e tal. Eu fiz uma lista grande de mulheres, pensando em mulheres que aparecem mais, né? Ai, fulano, por exemplo, com cabelo. A nossa primeira convidada foi Dani Cobarbo. Ela é hairstylist, né? Que fala, mexe com cabelo. Então, eu já pensei nela, que eu acho ela uma pessoa incrível. Aí eu pensei em outra pessoa, e então eu fiz uma lista. E aí, quando o podcast começou, as pessoas mandam muitos nomes lá, sabe? Ai, chama não sei quem, chama não sei quem. E aí eu vou lá e dou uma stalkeada na pessoa quando eu não conheço, né? E muitos nomes surgiram lá de pessoas que eu não conheço. E quando eu fui atrás da história, eu achei incrível, sabe? Sensacional. Uhum. E conheci muitas pessoas através disso. Tem gente que às vezes curte ou comenta alguma coisa do Janelas, e aí eu me chama atenção, sabe? Eu entro no perfil da pessoa para saber quem é, e dali eu já boto aquela pessoa na minha lista. Então, assim, eu vou sempre alimentando essa minha lista de convidadas dessa maneira. Aleatoriamente, assim, igual uma pessoa curtiu alguma coisa, eu entrei lá e achei interessante o perfil dela, as pessoas mandam no direct, manda mesmo, ó, chama fulano de tal, assim, acho interessante a história dela. Ou às vezes eu coloco uma caixinha de perguntas, justamente para isso, e as pessoas vão sugerindo, e aí eu vou achando interessante e vou colocando lá. Uhum. Você acha que tem assuntos que chamam mais a atenção das pessoas, tipo, vamos colocar moda ou algo tipo, tem um assunto específico do seu podcast que você acha isso é o que os meus fãs gostam? Então, é um pouco assim, por exemplo, Laís veio aqui no Educast, né? Laís Durães. Uhum. O podcast dela foi um podcast muito bom, mas um podcast que as pessoas tem pessoas que têm interesse naquele assunto, entendeu? É, e tem algum tipo de assunto igual. Às vezes vai uma blogueira, alguma coisa, as pessoas têm curiosidade sobre a vida da pessoa. Eu falo que normalmente o brasileiro, por que que Big Brother dá tanta audiência? Porque as pessoas gostam de saber da vida dos outros, né? O brasileiro, ele gosta. Aí, então, quando vai alguém assim, que tem normalmente história, que a pessoa quer saber da vida da pessoa, dá bastante audiência também. As pessoas gostam de saber. E assuntos específicos são pessoas daquele nicho ou que tem interesse naquele assunto, né? Criança. Normalmente quem é mãe Uhum. vai dar muita audiência. Então, Uhum. digamos que não tem um assunto que você vê que fala assim, meus inscritos não gosta, tipo, não gosta, não gosta. Gosta, tipo assim, é um assunto que eu vejo que é uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo tem vontade de entender sobre. Eu acho que história de superação, sabe? Acho que história de superação todo mundo gosta de ouvir, Uhum. porque meio que inspira, sabe? Tá todo mundo, no dia a dia, tá todo mundo lutando por alguma coisa, né? Correndo atrás de alguma coisa. Então, quando você vê alguém que tá próximo a você, porque às vezes a gente assiste um podcast, alguma coisa, uma história de alguém, um famoso, tá muito longe, tá muito distante da gente. Talvez aquele não te inspire tanto, porque você fala assim, tá muito longe de mim, talvez pra mim não vai ser possível. Mas quando você vê alguém de uma cidade vizinha, alguém da sua cidade, alguém mais próximo, que conseguiu, que superou alguma coisa, é mais próximo, você fala, poxa, se fulano, né, que eu conheço, superou, então histórias de superação, a pessoa conseguiu alguma coisa, se superou, eu acho que inspira muito, as pessoas gostam muito de ouvir. E, tipo, já teve algum episódio que você criou uma alta expectativa, tipo, esperou muito e no final não foi tudo isso que você pensou? Olha, expectativa não, eu nunca crio uma expectativa assim, sabe? Eu Uhum. sempre vou pro episódio, pro podcast para gravar, achando que vai ser muito bom, sabe? Uhum. Mas eu nunca criei aquela expectativa grande. Só que a gente consegue medir, claro que a gente faz, a gente mede os números, né? De visualizações, de pessoas que estão assistindo ao vivo, de curtidas, de seguidores através daquela pessoa, a gente mede isso tudo. E assim, uma coisa que eu posso garantir para vocês, números, eles não mostram nada, sabe? A gente já teve convidadas lá com 100 seguidores e convidadas com 100 mil seguidores. E isso não fez diferença, assim. Às vezes, se você criar uma expectativa com números, você vai se frustrar, porque às vezes você leva uma pessoa, tem tantos mil seguidores, nossa, vai me dar muito engajamento, e às vezes não dá, entende? Uhum. Às vezes tem gente lá que tem 500 seguidores, e as pessoas engajam, tem muitos amigos, sabe? Compartilha, a história é incrível, as pessoas compartilham. Então, assim, eu não crio expectativas justamente por isso. Uhum. E tem, tipo, alguma mulher, assim, que você tem muita vontade de convidar, mas ainda não conseguiu, que, tipo, assim, você pensa, nossa, o dia que ela for no podcast,
Vai ser maravilhoso. Tem algumas mulheres. Porque, menina, assim, eu sou fã de mulher, né? De empoderar a mulher, sabe, colocar a mulher pra cima. Então, tem algumas mulheres que eu quero muito levar no podcast. E algumas eu já fiz até o convite, não deu certo, mas sabe, de ir ainda. Mas tem sim. Inclusive, mulheres que não são de Salinas e que não são de Salinas, que eu tenho muita vontade de receber no podcast. E você acha que, através do seu trabalho, você consegue ou irá conseguir mover, tipo assim, para outros lugares, tipo fora daqui de Minas Gerais, assim, digamos que em São Paulo, enfim, um trabalho, um projeto maior? Então, o Janelas, ele veio mais para unir, assim, mulheres e tal, e para sentar no estúdio, igual a gente já recebeu mulheres de Januária, de Itaiobeiras, aqui, de Padre Carvalho, elas já se deslocaram para Salinas, para o nosso estúdio, para participar com a gente. De mais longe é um pouco mais difícil, só que a gente tem um quadro no canal agora que chama Vendi Minha Janela, então eu consigo gravar fora do estúdio. Entende? Então, é justamente para me dar essa liberdade de conseguir falar com as pessoas fora do estúdio. Por exemplo, viajei, fui para a praia, eu fui para outro lugar, fui conhecer alguma coisa. Lá eu posso conhecer alguma coisa e bater papo com alguém e mostrar para as pessoas, gravar e mostrar para as pessoas, entendeu? Então, eu vou ter mais essa liberdade, assim, de sair do estúdio. Então, digamos que esse novo projeto, digamos que é um novo projeto, abre portas para todos. Sim. Homens, Homens e mulheres. mulheres. Uhum. Então, assim, o Janelas, ele nunca vai acabar, né? Com fé Sim. em Deus, em nome de Jesus. Então, sempre só vai ser mulheres mesmo. Bater papo no estúdio, no podcast, assim, só mulheres. Agora, esse quadro do Vende Minha Janela me dá essa oportunidade. Por exemplo, tem um vídeo no canal e eu fui conhecer uma fazenda de cachaça, em Salinas. E lá eu bate-papo com o mestre alambiqueiro, né? E ele contou a história da fazenda, da cachaça, e é um vídeo muito legal. A gente é de Salinas, né? Então é interessante você ter alguma coisa mostrando sobre a cachaça. E tem esse vídeo lá. Vai ter vídeo agora, inclusive vai sair essa semana um vídeo com as meninas que dançam zumba, para falar, né, sobre essa questão que vai além da dança, além do corpo, que é mais trabalha muito a mente e tal. Então, assim, vai me dar um pouco essa liberdade. A gente já tem planos, projetos de gravar fora de Salinas, um pouco longe. Mas a gente vai gravar, que é, inclusive, relacionado com mulheres também. Bem interessante. E qual o impacto, assim, que você espera que essas conversas possam criar, assim, nas mulheres? Sami, assim, eu acho que já vem criando, sabe? Quando eu criei o Janelas, era uma coisa mais minha, entende? Era sobre mim, era sobre a minha necessidade de me conectar com outras mulheres. E hoje eu vejo o quanto isso já impactou muitas vidas, sabe? Tem muitas mulheres que elas se sentem empoderadas só de ser convidada para o Janelas. Ela foi convidada, ela já se sente empoderada, sabe? Então, assim, a gente já mostrou o trabalho de muitas mulheres lá. Muita gente já passou lá e falou, Maiane, eu consegui tantos clientes depois que eu fui no Janelas, as pessoas me conheceram através daí. Muita gente manda mensagem, cara, que história legal. Gente, eu conheço essa menina, eu vejo ela passando na rua, mas eu não sabia que ela tinha essa história, sabe? Então, assim, você fortalecer a voz dessas mulheres, entende? Dar voz para essas mulheres, eu acho que isso é importantíssimo. Porque às vezes as mulheres são muito caladas, né? Assim, não tem muito espaço. E aí a gente dá esse espaço para essas mulheres falarem e validar o que elas têm para falar, sabe? Falar, essa mulher é incrível, maravilhosa. Acho que isso é impagável. E de onde surgiu esse nome? Porque é um nome bem diferente, né? Como é que você teve a ideia de Janelas Podcast? Esse nome Janela, eu sempre gostei dessa questão de janela. Porque eu sou uma pessoa, assim, eu me considero que eu não tenho muito preconceito, sabe? Eu gosto muito de respeitar a opinião das outras pessoas. Às vezes é uma opinião que, assim, eu não concordo com aquilo, mas eu penso assim, gente, por que que essa pessoa pensa assim, né? Talvez pelo que ela viveu, né, pelas vivências dela, levou ela a pensar dessa forma. Então, assim, eu gosto de respeitar a opinião das pessoas. Então, essa questão de janela, eu acredito que cada pessoa enxerga a vida de uma janela diferente, enxerga a vida de um ponto de vista diferente, né? Então, assim, se eu enxergasse a vida através da sua janela, talvez eu tivesse a mesma opinião que você. Então, vem desse lugar de respeitar realmente a opinião das pessoas. Cada mulher que passa no Janelas, ela enxerga a vida através de uma janela diferente, né? Então, assim,
ninguém lá é dono da verdade. Então é interessante a gente respeitar a opinião de cada pessoa. Então veio disso. E janelas por ser só para mulheres, né? Janelas, elas. Então, casou essas duas coisas. Qual é a sua inspiração de mulher, assim? Você vê que foi óbvio que foi uma ideia sua, mas que você falou assim, a história dela pode ser a história de outras pessoas. Entende? Sim, eu tenho muitas mulheres que eu me inspiro, assim, muitas mulheres. Mulheres mães, mulheres, né, profissionais. Então tem muitas. Mas eu tenho um respeito muito grande pelas mulheres que vieram antes de mim, sabe? Minha Uhum. mãe, a minha avó. Eu sempre penso o que que elas passaram para que eu estivesse aqui hoje, entendeu? Então elas tiveram uma vida muito difícil. A minha avó teve uma vida muito difícil. Se ela tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, tem muitas mulheres que me inspiram muito, mas eu acho que as que me dão essa força, assim, essa questão de me conectar, são as que vieram antes de mim, sabe? As que passaram tudo o que tiveram que passar para que eu estivesse aqui hoje. E você, como eu posso dizer, como que você se sente entrevistando mulheres que você vê que é uma história relevante, é uma história que, tipo assim, comove você? Como você se sente, sua mente, assim, entende? Entendo. Ju, eu estava fazendo um curso de PNL um tempo atrás, e aí o professor falou sobre mindfulness, que a gente precisa muito ter isso hoje, que é você se concentrar naquele momento que você tá, sabe? A mente da gente tá sempre num monte de lugar, né? Uhum. Você tá aqui, você já tá pensando daqui a pouco, você tá pensando na pessoa que tá ali filmando e tal, e a gente precisa ficar centrado, sabe? E minha mente é muito barulhenta, muito barulhenta. Eu tô aqui, eu tô pensando em outra coisa. E eu tava falando esses dias, talvez aquele momento do podcast seja o único momento da minha vida, talvez, que eu fique em mindfulness, sabe? Que eu fico em estado de presença. Quando eu tô ali batendo papo com aquelas mulheres, eu esqueço de tudo na minha vida. Sabe, tudo. Eu não fico lembrando de nada. É incrível. Porque eu me conecto de verdade com elas, entendeu? E assim, eu me arrepio, eu me emociono, é sensacional, mas assim, é um momento realmente de entrega e de conexão. Eu realmente me conecto com aquelas histórias, com aquelas mulheres e me emociono. Todo podcast eu aprendo alguma coisa. Todo podcast eu saio falando assim, gente, que incrível aquilo que ela falou e levo alguma coisa para minha vida. E o início, assim, do Janelas Podcast foi muito difícil? Ou, tipo, você teve uma rede de apoio, assim, que te ajudou bastante? Não foi muito difícil, porque assim, quando você está querendo fazer uma coisa que é um sonho seu, então Uhum. assim, você vai e faz, né? Lógico, correr atrás das coisas. Para mim era impossível. Essa questão de eu não entendo nada de microfone, de... O Pri até me perguntou a questão do brilho da tela e tal. Eu não entendo nada, gente. E aí, para mim, seria impossível fazer. Mas aí, essa questão a gente encontrou os meninos lá, né? Do estúdio, do Aqui Pode Estúdio. E aí, eu chego lá, eu só sento para gravar. Essa questão de timidez, eu sempre fui muito tímida. Gente, quando eu falo tímida, é muito tímida mesmo. De assim, querer sumir para não falar com ninguém, para chegar alguém na casa, você esconder dentro do quarto, sabe? Então, por isso que eu falo que nada é impossível, gente. Tudo que vocês quiserem ser ou fazer é possível. Eu sempre falo isso. Tava falando no meu curso de PNL, né? No final, eu falo, gente, se aquela menina escondida perto do banheiro do colégio está aqui hoje falando para vocês, então tudo é possível na vida. Eu acredito que tudo é possível justamente por isso, entendeu? Eu não falava, gente, eu não falava nada. Então, essa questão de quebrar essa barreira da comunicação para mim foi para mim o mais difícil, entendeu? Porque assim, eu tô aqui para falar, eu tô no podcast para falar, eu preciso falar. E apesar de que eu ouço muito, eu sempre fui muito de ouvir, de gostar de ouvir histórias. E o ouvir também faz parte da comunicação. Às vezes, aquela pessoa que fala demais, a gente acha que aquela pessoa tem uma boa comunicação. E às vezes não, que ela não sabe ouvir, né? Só sabe falar. Então, ouvir também faz parte da comunicação. Eu acho que o mais difícil para mim foi realmente quebrar isso aí, sabe? Uhum. E, tipo, pro Janela, você tem, tipo, uma maior expectativa para ele chegar ou do jeito que tá, pra você já tá incrível, maravilhoso? Sami, para mim, hoje, eu olhando do jeito que eu comecei, sem nenhuma expectativa, para mim hoje ele já é incrível, sabe? Assim, o que eu recebo de feedback, de mensagem, as portas que o Janela já me abriu, assim, que dinheiro não paga, inclusive estar aqui com vocês hoje,
né? Foi por causa do Janelas, e isso é impagável. Mas, assim, eu quero que o Janelas cresça muito mais e que impacte muito mais vidas, com certeza. Tem alguma história de alguma mulher que você pode aqui falar para nós que, nossa, causou um impacto enorme em você, que foi um dos melhores episódios que você já teve? Ou todos, assim, são da mesma forma? Ô, Sam, eu acho que depende muito da proposta. Me perguntam isso direto. Qual que foi o melhor episódio do Janelas? Eu falo, gente, pra mim, todos dentro da sua proposta foram muito bons, entendeu? Uhum. É claro que às vezes você leva uma mulher lá e assim, a pessoa é muito tímida e não consegue falar muito. Aí você pergunta uma coisa, a pessoa fala sim. Aí você tem que desenrolar aquilo, entendeu? Então tem episódios que eles são um pouquinho mais difíceis de serem feitos. Mais difíceis que eu digo é assim, eu preciso tirar de você a informação que eu sei que você tem, sabe? Eu preciso que você conte a história que eu sei que você tem, que é legal. Então, eu preciso deixar essa pessoa à vontade. Então, tem episódios que eles são um pouquinho mais difíceis de fazer. Mas são todos muito incríveis. Assim. A gente tem história tão linda. Questão do autismo, por exemplo. O episódio de Laís que ela veio aqui foi um episódio extremamente emocionante. Tem um episódio de Licelma, que ela tem uma filha que tem síndrome de Down, que foi um episódio sensacional, sabe? Então, assim, tem vários episódios incríveis. Então, cada um dentro da sua proposta, entende? Então, tem vários muito incríveis. E como você vê a importância dos Janelas na vida das mulheres que já passaram e das mulheres que passarão por ele? Você pensa em deixar como algo, como tipo um legado, digamos assim? Caso um dia você venha querer não participar mais, você já tem, tipo assim, um pensamento, com quem que eu vou deixar? Se eu quero deixar. Então, eu não pensei isso não, sabe? De passar os janelas, eu não, realmente até hoje não pensei. Agora que você falou isso, já virou uma chavinha aqui em mim. Mas eu não pensei assim. Mas eu acho que a gente tem um acervo já de mais de 70 episódios, né? Uhum. Então são muitas histórias. Então eu acho que isso, gente, isso que a gente já tem ali, já vai ficar para a posteridade, assim. Tem gente que foi lá tem mais de um ano, imagina você voltar lá e assistir o seu episódio. Fala, nossa, eu acho que se ver no vídeo, eu acho que ajuda muito a melhorar, a evoluir. Eu falo de mim, sabe? Eu me assisto. Eu adoro me assistir, sabe? Eu assisto e falo, nossa, que estranho isso que eu faço. Ou trejeito, sabe? Eu falo assim, é interessante corrigir isso, ou postura. Então, me ajuda a evoluir. Então, tem muitas mulheres que passam lá que eu falo assim, gente, assiste o episódio, assiste o que você fala. Às vezes, quando você se vê falando, você fala, nossa, eu realmente penso isso, sabe? Então, eu acho isso muito interessante. Então, você ter isso lá, imagina, daqui 10 anos, uma mulher que passou lá para assistir o episódio dela de novo, que legal, né? Ou Uhum. levar uma mulher, por exemplo, 5 anos depois, leva essa mesma mulher, e você compara, sabe, as opiniões dela, isso é interessante. E você acha que é uma ideia, como eu posso dizer, tem, tipo assim, faixa etária de idade, eu sei que não. Mas você acha que pessoas mais velhas levam algo, digamos que melhor do que mais novas? Essa questão de idade depende muito, sabe? Tem pessoas mais velhas que, às vezes, não, pela comunicação ou pela história de vida. Tem pessoas novas. A nossa próxima convidada, ela tem 16 anos. E ela tem uma história incrível. Ela é lutadora de taekwondo. Então, assim, e ela tem uma história realmente incrível. Depois vocês assistam, viu? E se inspirem. E tem mulheres mais velhas. Não tem muito assim. Não tem isso, sabe? A pessoa mais velha, ela tem mais experiência, então vai ser mais legal, vai ser mais interessante. Ela tem mais coisas para falar. Às vezes não, sabe? Às vezes tem gente bem nova lá que tem uma cabeça assim incrível. Sim. E, tipo assim, quais são, assim, os maiores desafios que você acha que você tem que enfrentar por ser um podcast voltado para esse público, tipo as mulheres? Eu acho, hoje em dia eu falo que mulher tá na moda, né? As pessoas, Uhum. ai, mulher, não sei o que, empoderamento, tá meio que na moda, assim, falar sobre mulher, né? Mas, assim, tem muita questão de ego também, de vaidade, sabe? Eu sempre falo com todo mundo que vai lá no Janelas, eu sempre falo isso com eles, assim, gente, isso aqui é para ser leve, sabe? Não é para ser aquela coisa, nossa, engessada, não sei o que, vou no Janelas, ou gravar um vídeo, não sei como, fazer alguma coisa assim. É para ser bem leve, bem tranquilo mesmo, entende? Então não é nada assim para ser muito elaborado, não. É realmente um bate-papo muito tranquilo. Então, eu acho que as pessoas
Vai muita mulher lá que fica com muito medo, entende? Então, assim, é também um desafio isso. Deixar a pessoa à vontade. Tem gente que chega lá tremendo. Então, eu tento explicar para elas que é realmente um bate-papo. A gente tá aqui conversando entre amigas, entendeu? A única diferença é que tem uma câmera ali. Mas é um desafio deixá-las à vontade. Mas depois que começa, fica tudo tranquilo. E o que mais te surpreende na conexão que você tem com o seu público? O que mais me surpreende é como as pessoas compram a ideia daquele assunto, sabe? Eu acho isso muito legal. Você anuncia uma pessoa e as pessoas realmente interagem, entende? E tudo me surpreende. Assim, eu falo que eu não sei fingir costume. Eu coloco uma caixinha e as pessoas interagem, gente que eu não conheço, sabe? Gente que manda assim, Maiane, não sei o quê. Eu vou na rua, as pessoas me reconhecem no supermercado, conversam comigo, eu fico, você me conhece de onde? Do Janelas, eu é mesmo, do Janelas, sabe? Então, assim, eu não sei fingir costume. Então, isso é uma coisa que me surpreende demais. As pessoas realmente compraram a ideia, entende? Porque, assim, você vendo de fora, não. Mas pra mim, isso é uma coisa sensacional, é uma coisa incrível. É uma coisa que um dia eu tava à noite pensando e hoje as pessoas compraram essa ideia. As pessoas, sabe? Elas divulgam, elas interagem, elas mandam pergunta, depois do episódio, elas respondem. Nossa, isso mexeu comigo. Nossa, exatamente como eu penso. Ou eu também já vivi isso. Então, assim, realmente isso me surpreende muito. E tem alguma história, tipo assim, de um fã que te contou, nossa, Maiane, aquele podcast que você fez mudou minha vida? Tem várias, muitas histórias de mães, assim, foram mulheres contar sobre seus filhos, alguma coisa que passe, e a pessoa falou, eu passo exatamente igual. Ou alguém deu alguma dica de alguma coisa assim, importante, ou de alguma doença, sabe? E a pessoa foi e conseguiu aquilo ali. Então, tem muitas histórias assim, sabe? Demais. E você acha que o Janelas, tipo, influenciou muito na sua vida, que fez uma grande diferença em você? Tipo, você teve uma grande evolução por causa dos Janelas? Então, porque eu acho que a questão da comunicação, todo mundo tem que trabalhar a comunicação, todo mundo tem que estudar a comunicação, todo mundo está se comunicando o tempo todo, né? Eu falo que empreendedorismo, vendas, comunicação, todo mundo tem que aprender essas coisas. Às vezes a gente fala de empreendedorismo, né? Que parece que você vai ser empresário e abrir uma empresa. Não, para você trabalhar para outra pessoa, você entender de empreendedorismo é interessante. Mas para mim, a questão da comunicação foi importantíssima. Importantíssimo, porque eu melhorei demais a minha comunicação. E é claro que eu vou estudar também as coisas. Gente, eu falava tão rápido que vocês não têm noção. Aí eu ainda falo um pouco rápido, mas eu fico me controlando. Eu falava tão rápido que eu ficava comendo um pedaço das palavras, sabe? De tão rápido. Aí se eu me propus a fazer isso, eu preciso fazer bem feito, né? Eu não vou fazer de qualquer jeito. Então, eu já fiz curso de oratória, então eu vou tentando melhorar para eu fazer melhor o que eu me propus a fazer. Hoje, por exemplo, eu converso mais devagar, eu tento falar mais lento para falar as palavras completas, né? Então, a questão da comunicação melhorou demais e melhorou também a minha vida em outras áreas. Melhorando a minha comunicação, a minha vida em outras áreas melhorou também. Uhum. E, tipo, quais são os próximos passos para o Janelas? Assim, tipo, um projeto que você está querendo pôr em prática? Então, tem algumas parcerias que a gente está com vontade de fazer. Esse quadro novo do Janelas tem alguns episódios que eu acho que assim vão ser incríveis e que tem o poder de dar uma guinada assim no podcast, sabe? E algumas parcerias assim comerciais mesmo, sabe? Que a gente assim tem planos de fechar. Então, que eu acho que vai ser muito bom para o Janelas. Tem algo especial que você, duas janelas que você olha e fala, isso mexeu comigo, isso é algo que vai ser para sempre do Janelas. Tem algo específico que você fala, essa é a marca registrada do Janelas. Eu acho que a marca do Janelas é o nome Janelas, sabe? Assim, a explicação do nome, entende? As pessoas gostam muito disso, muito do nome Janelas. As pessoas adoram o nome Janelas e a ideia por trás do nome Janelas. Então, assim, eu acho que essa ideia é muito do Janelas e essa questão de mulheres também, né? Sempre que tem alguma coisa de mulheres e tal, as pessoas, Maiane, chama Maiane, né? É como se eu estivesse representando as mulheres. Então, essa questão de mulheres ficou muito comigo, assim. Qualquer coisa que tenha a questão de mulheres, aí coloca Maiane no meio, sabe? Porque é do Janelas. Então, acho que é muito isso. Como você se sente em ser, digamos que, a inspiração de mulheres?
representante das mulheres, digamos assim? Cara, é uma responsabilidade, sabe? Pra mim hoje é uma responsabilidade. É tanto, a minha postura, ela mudou um pouco, o meu jeito de vestir mudou um pouco, sabe? Porque eu falo assim, gente, tem pessoas me olhando, entende? Eu falei esses dias que eu sou muito desleixada, assim, sabe? Eu ando na rua com o cabelo enrolado pra cima, assim, de chinelo, eu sempre sou muito assim. Não gosto de maquiar, normalmente eu não uso muita maquiagem. No dia a dia eu tô sempre sem maquiagem. E aí, esses dias eu entrei num banco lá. Quando eu entrei assim, e eu tava esculhambada. Esses dias não, tem um tempinho atrás. E aí uma menina gritou assim, bem alto, Maiane do Janelas! E aí todo mundo que tava no banco virou assim, olhou pra mim, meu Deus, eu tô horrorosa, sabe? Então, assim, hoje em dia, quando eu vou sair, eu dou uma arrumadinha, sabe? Coloco uma roupinha bonitinha, assim, o cabelo, você tenta arrumar um pouquinho pra não sair tão desleixada. Não é me arrumar e me maquiar, não, mas eu falo assim, tem pessoas te olhando o tempo inteiro, sabe? As coisas que eu compartilho hoje em rede social, eu penso um pouquinho porque, assim, você é referência, né, de alguma forma, para algumas pessoas. Tem pessoas se inspirando em você, né? Então, assim, que causas que eu tô apoiando? Então, isso aí eu penso um pouquinho. E no início do Janela, você, tipo, teve medo que, por ser, tipo, especificamente as convidadas mulheres tivessem um público limitado? Menina, você sabe que não? Porque, assim, o início do Janelas, eu não pensava em números, entende? Eu não Uhum. pensava assim, eu quero ser famosa, eu quero ter um Instagram que vai bombar, eu quero ganhar dinheiro com isso. Não foi isso. Foi só a questão Uhum. mesmo de me conectar com outras mulheres. Foi só isso, assim, sabe? De dar voz, a gente precisa ter voz, a gente precisa se unir, sabe? Ao invés de Uhum. competição, que eu acho que tem muita competição feminina, sabe? Mulheres têm aquele negocinho, assim, né? Querendo ou não, tem. A gente sabe que tem. Então, assim, gente, a gente precisa parar com isso. A gente precisa se unir, sabe? Uma Uhum. ajudar a outra a crescer, ao invés de ficar tentando derrubar. Então, foi mais disso mesmo. Não foi pensando em dinheiro ou pensando em números, não. Foi pensando mesmo em me conectar. E isso, como isso funcionou, essa questão de conexão, eu acho que o resto é consequência, né? Sim. Você tem planos para expandir o seu, digamos que é um negócio, né? Sim, é um negócio. Hoje ele virou um negócio, porque, igual uma amiga minha fala, daqui a pouco a conta chega, a conta do estúdio chega, né? Você precisa pagar a conta do estúdio, você precisa arrumar, tipo assim, mulher é isso, mulher precisa de roupa, né, pra ir no podcast, daqui a pouco tem um evento, começa a te chamar pra evento, pra coisas assim. Então a conta chega. E a gente tem plano, sim, a gente tá fechando algumas parcerias. Agora, inclusive, teve uma amiga minha que falou esses dias agora, tem fulano tá querendo te agenciar. Então, assim, as coisas começam a ficar mais profissionais, né? Sim. E, tipo assim, no quesito, assim, de dinheiro, você no início achou que ia dar dinheiro, assim, do jeito que dá ou não? Do jeito que dá, ela falou, gente. Vocês escutaram aqui, É, né? Achou que ia dar dinheiro do jeito que dá. é. Ela tá achando que eu tô ganhando dinheiro com isso. Mas assim, eu realmente não pensava em dinheiro, sabe? Uhum. E a gente já teve algumas parcerias de pessoas que pagam pra gente anunciar. Uhum. Eu tenho parceria com uma loja de roupas incríveis, inclusive essa blusa maravilhosa de lá da Mosaico. Vocês podem ir lá em Salinas, viu, gente? A Eu vi. Mosaico. Eu tenho parceria com salão de beleza, maquiador, essas coisas. Tem coisa que é permuta, né? Mas mulher é ótimo, né? Arrumar cabelo, você arruma o cabelo toda semana, cada 15 dias, então tá ótimo, né? Parcerias. Então tem parcerias assim, gente que paga, né? E permutas também. Mas assim, eu não imaginava não, viu? Não achava que ia ganhar dinheiro nada com isso, não. Mas aí depois você vai vindo possibilidades. Nossa, eu acho que é possível isso. Aí vai vindo no meio do caminho. E, tipo, tem alguma parceria que você quer muito fechar e não teve oportunidade? Ou, tipo, você não tem? Tem parcerias que eu quero fechar. E assim, gente, eu preciso ganhar dinheiro. Agora, a hora que ela falou esse negócio do dinheiro aqui, já me deu uma vontadezinha aqui, sabe? Eu falei, nossa, gente, quando isso vai ser real? Mas tem algumas parcerias, sim, que eu tenho, assim, o sonho de fechar. Nem só questão financeira também, porque quando você... Eu acho importantíssimo pessoas que você se alia, imagens de pessoas que você se alia, sabe? Que te fortalece, Uhum. Uhum. entende? Tem algumas pessoas, assim, algumas marcas, algumas empresas que eu tenho muita vontade de fechar parceria. Você quer fazer novos formatos além do Vim Minha Janela? Mais formatos, assim, digo, para com mais pessoas? Ou você pretende ficar com Vem Minha Janela e com os mulheres?
Não tem mais, tipo assim, Você formatos. quer, tipo, criar um novo programa? Por enquanto, Isso. a gente está pensando num formato de alguns vídeos específico para o Instagram, por exemplo, sabe? Uhum. Mas por enquanto, para o canal do YouTube, são esses dois, por enquanto. E, tipo, como é pra você conciliar, tipo, a vida com o podcast e sua vida pessoal, assim? É muito difícil ou você é mais É de boa? difícil. É difícil porque, assim, tem muita coisa. O meu trabalho, hoje em dia, é mais tranquilo porque eu trabalho a maior parte do tempo de home office, né? Uhum. Então, eu tô em casa, eu consigo ficar com minha filha, volto, faço trabalho, né? Então, assim, dá pra eu conciliar. Mas, assim, menina, é muito difícil, ainda mais pra quem é mãe, né? Eu tenho uma filha que demanda muito de mim. Uma criança de 2 anos, ela só quer a mãe, né? E aí, demanda muito de mim, é muito difícil. Às vezes eu até falo, sabe? Eu falo assim, gente, mas pra que eu invento tanto trem? Por que eu não fico só nesse trabalho meu lá do estado, que vou lá, né, e tal, termina. Mas, assim, isso não me nutre, sabe? Eu não seria feliz só fazendo isso, entendeu? Então, assim, o trabalho que eu tenho com janelas, porque o podcast, vocês sabem, né? Não é só sentar aqui e fazer as coisas, não, né, gente? Tem um trabalho muito grande Sim. por trás, assim, tem muita coisa por trás que você tem que fazer até chegar aqui e sentar e conversar com a pessoa. Então, mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acredito que vale muito a pena e eu sou feliz fazendo isso, sabe? E já teve algum momento, assim, dos janelas que você falou assim, pra mim não dá mais, chega, ou nunca teve? Não teve. Teve momento, assim, que eu tô me sentindo um pouco cansada, sabe? Porque, assim, eu nunca tive costume de ficar gravando conteúdo e tal, essas coisas. Então, isso demanda um pouquinho mais de mim. Eu já passei, por exemplo, 2 sábados sem fazer podcast, sabe? Tudo bem. Na outra semana a gente volta com a programação normal. E tudo bem, mas, assim, vontade de parar, acabar com o podcast, não. Porque eu sou muito feliz fazendo. E você acha que tem alguma rede social que você vê que tem uma relevância maior? Tipo, o YouTube alcança muita gente, o Instagram alcança muito mais. Olha, o Instagram pra gente, ele alcança muito mais. A gente tem muito mais visibilidade no Instagram do que no YouTube. Só que o interessante do YouTube é que assim, o Instagram, ele é mais. Eu vejo isso, as pessoas que interagem e tal, são mais gente que já te conhece, já, sabe? Já te acompanha. No YouTube, ele quebra mais essa barreira geográfica, sabe? É gente que nunca te viu na vida, que nem conhece seu podcast, que assiste seu vídeo ou que comenta alguma coisa. Eu acho isso muito interessante. E sem contar que o YouTube, ele monetiza também. Esse vídeo vai ficar lá, né, para sempre sendo visualizado. E uma coisa interessantíssima do YouTube é que, às vezes eu olho aqui, os vídeos mais vistos nas últimas 24 horas no YouTube. Às vezes tem o primeiro vídeo que eu postei no canal, alguém tá assistindo. E no Instagram, as últimas coisas que você postou, as pessoas. É assim, quando você começa a seguir alguém, você não vai lá na primeira postagem dela e ficar vendo tudo que ela postou. Você não posta. Você vê ali as últimas coisas que ela postou, né? E o YouTube não. Tem os primeiros vídeos, eles estão sendo vistos aí o tempo inteiro. E, tipo, as redes sociais dos janelas é você mesma que, tipo, administra ou não? Eu mesma, menina, você acredita? Você acha difícil? É assim, porque é muita coisa, né? Pra responder, eu gosto de responder as mensagens, eu respondo tudo, né? A pessoa manda coisa no direct, eu respondo. Não consigo ficar sem responder. Então, assim, eu acho mais difícil isso, você conseguir dar atenção para as pessoas, sabe? Eu não gosto muito de deixar a pessoa no vácuo, né? Às vezes a pessoa manda mensagem e você não responde, eu acho estranho isso. E aí, quando começa a crescer, começa mais mensagem a chegar, né? Então, você tem que responder as pessoas e tal. É um pouquinho complicado. É, você pode contar pra gente uma história que você vê que teve que foi uma história de superação e teve menos invisibilidade? Teve menos visibilidade? É, Pouca visibilidade, assim? que você acha que devia ser uma história que Mais todo mundo, conhecida. isso, que era uma história que era uma superação que pra você fazia muito sentido em algo, tipo assim, isso é relevante. E não teve tanta relevância. Uhum. Deixa eu pensar um aqui, mais de 70. Todas as histórias de lá são histórias. A gente costuma levar pessoas que têm uma certa relevância, né? Assim, que eu acredito que tem relevância. Eu acho que teve um episódio que talvez seja interessante de vocês da escola assistirem também. Foi de Tânia Tamires. Ela tem um Instagram sobre leitura. É interessantíssimo o que ela faz. Assim, eu acho que ele deveria ser mais visto, sabe? Eu acho que deveria ser mais visto pelo jeito que ela fala sobre leitura. Qualquer pessoa que assiste o episódio dá vontade de ler.
dá vontade de começar a ler, de ler um livro, sabe? E assim, eu acho que a gente tem essa carência de leitura hoje em dia, né? Tá todo mundo vendo vídeo no Instagram, rolando Instagram, TikTok, essas coisas. As pessoas estão lendo pouco e digitando as coisas tudo VC, você digita VC, né? Daqui a pouco nem sabe escrever mais. Então, eu acho importantíssimo, interessantíssimo que esse vídeo sobre leitura da Tânia Tamires seja mais visto. Eu acho que iria influenciar mais pessoas para o bem, sabe? Pesquisem lá depois. Inclusive, vou deixar num comentário aqui o link do vídeo dela para vocês assistirem. Inclusive, os alunos, ela dá aula lá também. Os alunos dela são apaixonados por ela. Assim. Ela é maravilhosa. E você deseja dar voz para mulheres que têm mais, como eu posso dizer, mulheres que têm, tipo, mulheres negras que têm uma história por trás da raça delas, mulheres com doenças, vamos dizer, com câncer, né, que é a doença mais famosa. Sim. Inclusive, já foi no podcast, Mulher lá de Salinas, que ela foi curada de um câncer. Ela conta a história dela, é sensacional, sabe? Que ela conseguiu, e era um câncer do grau assim, mais elevado que tem, que eu acho que é o 4, não sei, 3 ou 4. Então, ela conta, e é incrível, assim, a forma leve que ela levou isso. E a gente gosta de falar sobre isso, entende? Todos os assuntos, assim, interessantes, que são de mulheres, a gente gosta de falar. E, tipo, quando alguém te para na rua, assim, você se surpreende muito ou você já começou a acostumar? Não acostumei, não. Eu me surpreendo, né? Esses dias eu tava maquiando, uma menina me maquiando, eu fui fazer umas fotos em Itaiobeiras, que é uma cidade do lado de Salinas. E a menina tava me maquiando, assim, ela falou assim, nossa, você é do Janelas, né? Aí eu, você conhece Janelas? É incrível. Eu tava no Festival da Cachaça, e aí eu tava no stand lá do governo de Minas, né, que eu trabalho, e aí tinha uma pessoa expondo lá o trabalho dela, tinha vários expositores de vários lugares, né, várias cidades. Aí uma menina de uma cidade longe, né, ela tava lá assim, aí não sei o que que a gente falou lá de Janelas, ela, então, eu tava tentando lembrar de onde que eu te conheço do Janelas. Eu, como assim você me conhece das Janelas? Lá, de uma cidade longe, sabe? Como assim? Então, assim, eu não finjo costume porque eu acho muito legal, eu acho o máximo. Eu falo, meu Deus, a pessoa me conhece. Uhum. Eu E, acho tipo, bom demais. o que que sua família acha, tipo, se apresentar um podcast? Gente, eles acham o máximo. O máximo. Minha família, eu falo assim, não vai ter nenhum vídeo lá que vai estar sem visualizações e sem curtidas, porque a minha família garante. Todo mundo vai lá e assiste, todo mundo curte, todo mundo comenta. Então, assim, eles acham o máximo. Pra eles, eu sou famosa. Meu sobrinho, um dia eu tava no supermercado, né? E uma pessoa veio falar comigo, né? Nossa, ela veio assim em minha direção, você é das Janelas e tal. E meu sobrinho falou comigo assim, tia, você é famosa? Mas assim, eles são o máximo e abraçam, assim, sabe? De uma forma que é emocionante. No início foi difícil pra eles aceitar ou, tipo, a hora que você falou que ia começar, eles já... Eles Tá. acharam o máximo. Quando eu falei, já achou o máximo, assim. Uhum. Você acha que o mundo digital está criando uma rede para mulheres, tipo assim, uma rede de apoio para as mulheres? De verdade, eu não sei, sabe, assim, se o digital está criando isso para as mulheres ou se isso é lucrativo no momento, sabe? Como eu Uhum. falei com você, falar de mulher agora tá na moda, entende? Então, assim, sempre que a gente vê essas coisas, esses movimentos, assim, a gente tem que pensar um pouquinho, será que isso é genuíno? Entende? Será que isso realmente é para mulher ou se isso vai dar engajamento? Então, assim, eu fico um pouquinho com o pé atrás. Você acha que, digamos, como você falou, a mulher está na moda, você acha que tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso e não tirando o que realmente a mulher tem para mostrar? Eu acredito, verdade. Tem sempre gente para aproveitar de tudo. E, tipo, teve alguma convidada que você percebeu que não queria estar lá? Tipo, deu pra perceber ou não teve? Olha, normalmente as que eu convido assim são pessoas que querem muito estar lá, sabe? Às vezes tem uma convidada que eu sentia, mas acho que ela estava muito tímida, entendeu? E assim, ela estava muito tímida mesmo, mas assim, mas não é que ela não queria estar lá, não. Acho que ela queria muito estar lá, assim. Uhum. Mas era só questão de timidez. Eu acho que quando a pessoa não quer, ela não vai, né? Assim. Mas na maioria das vezes as pessoas querem muito. Inclusive, tem gente que manda mensagem pedindo pra ir lá, viu, no Janelas. Uhum.
agora nessa campanha política, menina de Deus, o que foi de gente querendo ir lá para fazer campanha de tipo assim, aí eu sou candidata a vereadora, me leva no Janelas. Eu acho interessante, mas assim, teve várias mulheres que eu gostaria muito de levar, mas para você levar uma só, eu acho injusto com as outras mulheres, né? Uhum. Então a gente tentou até fazer uma mesa redonda, alguma coisa que um bate-papo com todas as candidatas, mas acabou que não deu certo, então eu falei, então não vai nenhuma, então. E você acha que você vai convidar uma fã para ir pro seu podcast, tipo assim, falar da história dela, uma fã que tá ali, digamos que uma fã desde o começo? Aham, quero sim, muito. Por favor, se candidatem aí, gente. Por favor, com certeza. Acho que seria o máximo, né? Inclusive, tem gente que vai lá no podcast e fala assim: você sabe que eu acompanho desde o início, né? Eu, mentira. Eu sei disso, e disso, e disso, e disso. Eu, menina, você é minha fã. E Mas como isso é você muito bom. lida com isso? Tipo assim, com, digamos, a fama. Como você lida com isso? Como você lida com a fama? Então, eu não lidei com a fama ainda. Vamos esperar pra ver. Ai, assim, é claro que a gente não vai falar de fama, né, gente? Claro. Mas eu sei que eu sou reconhecida. As pessoas me ligam com Janelas, sabe? Eu tenho Uhum. algum lugar, a pessoa fala, menina do Janelas. Já teve lugar que eu tava e eu escutei gente falando, da menina do Janelas. Então, eu não sou famosa, mas eu sou conhecida na minha cidade, assim, nas cidades próximas, as pessoas já me conhecem pelos Janelas. Você se especializou em alguma coisa sobre, assim, em cima do Janelas, digamos que você fez um curso digital, nesse sentido? Foi só curso na área de comunicação mesmo, Uhum. sabe? Para me comunicar melhor. Só isso que eu fiz. Essa questão de digital, essas coisas, nada, não fiz nada, assim. É tanto que o nosso engajamento é um engajamento bem orgânico, que eles falam, né? A gente não faz nada de tráfego, essas coisas. Foi orgânico mesmo. Eu tenho vontade de fazer, né? De profissionalizar, de fazer tráfego pago, essas coisas para atingir mais pessoas. Mas até agora foi orgânico mesmo. Sim. Você acha que você que manda no seu negócio, tipo assim, você não tem um empresário, digamos, esse é o meu empresário, essa é a minha empresária. Então é Não você. tenho, sou eu, sabe? E assim, a gente fez um episódio com Duda Barbosa. Duda Barbosa, ela é uma influencer. Ela fala que ela não é influencer, ela fala que ela é criadora de conteúdo lá de Salinas. E ela é uma menina que ela estuda muito o que ela Uhum. faz, sabe? Ela é do nicho de moda, então ela estuda moda mesmo, e é bem interessante. Inclusive, ela deu uma aula sobre questão de internet, de Instagram, essas coisas, questão de fechar parcerias com marcas. Então, assistam, quem quiser ser blogueira, e assista o episódio de Duda Barbosa no Janelas. E ela fala sobre isso. Ela estava numa agência, sabe? Tinha alguém agenciando ela. E ela falou que foi muito ruim para ela. Ela falou que ela mesma, tomando conta, assim, eu acredito que no início, né, gente, quando você é pequeno, quando você é milhões de seguidores, claro que não, que a pessoa nem dá conta. Mas ela falou que parece que na agência, assim, como ela, os mais pequenos, eles estão deixando meio que de escanteio, que ela só fez uma publi, alguma coisa assim, enquanto ela Uhum. estava lá. E que tanto que ela dá dicas de como você mandar e-mail para marcas e tal, ela dá todas as dicas lá. Aí ela falou que ela mesma fazendo, ela foi melhor para ela, muito melhor, e ela saiu de lá. E você tem vontade de entrar em alguma agência ou não? Menina, sabe por que que eu tenho vontade? Porque eu tenho vontade que alguém faça as coisas, sabe? Eu acho que é mais por isso, né? Não é nem porque, assim, eu acho que vai dar mais dinheiro, não. É pra, assim, alguém faz as coisas pra mim, pode ser. Mas por esse lado, assim. E você acha que você, agenciando o seu negócio, você se sente mais segura no seu negócio? Agora, no início, sim, sabe? Porque, assim, quando eu comecei o Janelas, é como se fosse um filho ali. É um sonho meu que eu tô colocando em prática, né? Então, eu quero decidir as coisas. Porque às vezes tem até proposta de alguém tomar conta e tal. Mas as convidadas vão ser a pessoa que escolhe aleatório de acordo com algum motivo lá, entende? Então eu acho que vai ficar meio esquisito, Uhum. sabe? Porque alguém pagou, vou trazer aqui para eu conversar com a pessoa. Acaba Sim. que eu não achei muito legal. E isso sobre publi. Você deseja fazer mais publis, como você diz, né? Você tem é, parceria com cabeleireiro, maquiagem, essas coisas. Tenho vontade de fazer mais. Mas é a mesma coisa, né?
Eu sou muito preguiçosa para gravar conteúdo, menina. Eu não tenho vergonha de aparecer, de nada, mas eu sou muito preguiçosa para gravar. E preguiçosa, mas também eu tenho muita coisa para fazer, sabe? Para você parar, para editar. Eu sou mais daquela que vai lá e fala, sabe? Gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pronto, mandou. Duda mesmo, ela fala que ela é criadora de conteúdo. Ela grava, edita, monta um vídeo bacana e tal para a marca. Não tenho muita preguiça de fazer isso e pouco tempo também, né? Então, para ir lá e falar as coisas, eu prefiro, sabe? Você vai lá no story, fala de uma coisa e pronto, acabou. Não precisa Espontâneo. editar e tal. Eu gosto mais espontâneo, sabe? Uhum. Mas se tiver alguém para gravar, para editar as coisas, pode fazer qualquer coisa, não tem problema não. E você pode falar pra gente marcas que você quer ter parceria? Vai que. Menina! Vai que. Marcas que eu quero ter parceria. Tem algumas marcas que eu quero ter parceria, assim. Mas você fala de Salinas? Porque daqui a pouco eu vou falar Sim. uma, assim, bem estourada, Salinas, né? é porque vai que tá vendo. Vai que. Tem algumas, assim. A Mosaico, que eu já tô com ela, questão de moda. Inclusive, eu tive proposta para parcerias com outras de moda, mas eu acho que. Falei, não, gente, vai ficar esquisito, né? Eu já tô divulgando uma para divulgar outra, eu acho que fala assim, uai, mas e aí? Coisas parecidas, né? Mas, assim, eu tenho muita vontade de divulgar alguma coisa de calçado, sabe? Feminino, assim. Inclusive, lá em Salinas tem lojas só de calçado feminino. Eu acho que seria interessante também. Questão de maquiagem, essas coisas. A menina que eu tenho parceria, Kelly, da Mosaico, ela falou assim: Nossa, mãe, você tem uma pele boa, você tá boa de fazer publi de skincare. Falei, ai, gente. Mas, assim, tem algumas marcas grandes de Salinas que eu tenho vontade. Mas de calçado, assim, que eu não tenho ainda, eu tenho vontade. Calçado feminino. E agora, conta pra gente como é ser mãe, entrevistadora, procurar mulheres para você entrevistar, como fica, tipo assim, sua cabeça, como é seu tempo, como você divide as coisas. Olha, é muita coisa pra fazer. Muita coisa. Eu me pego, às vezes, assim, com a cabeça, sabe? Sabe quando você perde a paciência fácil com alguma coisa, mas é porque sua mente tá tão ocupada de coisa que você vai, às vezes, dar uma resposta, uma coisa assim. E aí, uma coisa que eu acho que facilita muito o meu tempo e minha cabeça diminui é você ter lista de coisas pra fazer, sabe? Por exemplo, se você precisa levantar, você precisa fazer tal coisa amanhã. Aí você fica assim, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso esquecer, não posso esquecer. Quando você anota isso ou coloca um lembrete no celular, você tira aquilo. Esvaziou aquela parte da mente, entendeu? Então, o pessoal fala que acho que é monkey mind, sabe? De mente, que ficam coisa como se fossem vários macaquinhos pulando na cabeça. E aí, quando você faz essa lista, diminui isso. Então, isso pra mim facilita demais, demais, demais. Tem coisas assim simples, igual eu tomo, por exemplo, suplemento ômega 3. Ômega 3 eu tomo. Aí eu coloco lá, tipo assim, uma vez no celular, tomar ômega 3. Então aquilo esvaziou a minha mente de um lugar, entende? Então isso parece que não, mas facilita demais a vida da gente, sabe? Você fazer uma lista lá, fazer atividade de tal matéria, fazer trabalho de tal matéria, tal coisa, entregar tal coisa, sabe? Fazer tal coisa em casa. Então você esvazia sua mente e daqui a pouco seu telefone apita para você fazer aquilo. Então essa questão de fazer listas facilita demais minha vida. E, tipo, pra você receber publis, assim, pro Janelas, você mesma demorou muito? Desde o início? No início a gente já fez um publi. Já no início, assim, eu acho que novidade, né? Tava aquela novidade, as pessoas, não sei o que, janelas e tal. A gente já fechou publi. Tem algumas empresas que a gente já teve parceria, não tem mais, sabe? Novas e tal. Empresas antigas que voltam com parceria. Então, varia muito. Mas de início a gente já conseguiu uma publi já. E qual seria seu conselho, assim, para mulheres que desejam compartilhar suas histórias e desejam entrar nesse mundo, né? Nesse mundo digital? Compartilhem. Compartilhem qualquer coisa, sabe? Eu falo muito isso, que eu não compartilho tanta coisa na internet que eu fico assim, ai, gente, mas quem vai querer ver aí, sabe? Todo mundo quer ver e qualquer coisinha de nada você inspira alguém. Então, compartilhe qualquer coisa que você tem para compartilhar, se é de escola, se é de trabalho, se é de família, sabe? Compartilha que vai ter alguém que vai se sentir inspirado com aquilo. Pode ter certeza que alguém vai se sentir inspirado. Então, só vai. E a questão também de não levar muita coisa pro pessoal, sabe? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito nesse mundo da internet foi não levar as coisas pro pessoal. Quando a pessoa critica você ou sua aparência,
Não é sobre você, é sobre ela. Ela só não gosta de gente igual a você, entendeu? Ah, o seu cabelo é feio. Não é sobre mim, é sobre ela. Ela não gosta desse tipo de cabelo. Então, fica com ela. É a informação dela. Então, às vezes, a gente leva muito pro pessoal as coisas. Nossa, a pessoa falou isso, meu Deus, me atingiu, sabe? Então, assim, elogios demais não me afetam muito, sabe? Eu não ligo muito, assim. E críticas também não, porque, assim, não vai mudar nada na minha vida. Ah, seu rosto é feio. Vai continuar do mesmo jeito o rosto, né? Então, assim, é uma coisa que você precisa levar para quando você trabalha com internet, porque as pessoas sempre falam o que querem. Vai ter sempre gente falando coisa, sabe? A pessoa tá lá atrás do celular dela, na casa dela, então ninguém vai falar nada com ela. Ela vai lá e despeja as coisas na internet. Então, não leva pro coração. Ter autoconhecimento. Você sabe quem você é, sabe? Não, eu sei quem eu sou, eu sei por que eu tô aqui fazendo isso. Então, essa pessoa não sabe, né? Então, independente do que falem, bem ou mal, eu sei da realidade. Porque, às vezes, quando você pega elogios demais, aquilo te coloca num lugar que talvez você não esteja, né? Que tem muita gente que quer, ai, bajular e te faz elogio, coisa que nem é, né? Então, assim, você precisa saber quem você é, de fato. E tá bem com aquilo, sabe? Então, as outras coisas são as outras coisas. E hater, você tem muito assim ou Menina, não? meu Mas sonho é ter agora. hater, sabia? Eu queria ter hater, porque diz que você não tem hater, você não é famoso. Mas, assim, hater, não, assim, geral. Ah, um hater do Janelas. Às vezes você posta algum vídeo, algum corte, alguma coisa, que vai gente falar coisa ruim daquele vídeo específico, não do Janelas, sabe? Então, hater do Janelas não, mas já teve vídeo que, que o Instagram, ele derrubou, que as pessoas denunciaram, xingaram, sabe? Mas, assim, hater do Janelas ainda não. Assim, Maiane, assim, o Rocha de você, que tem gente na internet que é assim, né? Ainda não, graças a Deus. E você acha que você, como você diz, né, que não é uma coisa que você deixa abalar, mas quando chegar, porque você disse que não tem assim duas janelas, mas quando julgarem o seu trabalho, porque é um trabalho, né? Uhum. Você acha que você está preparada para isso ou você ainda não? Eu acho que eu tô preparada porque, no geral, na vida eu sou assim, sabe? E eu gosto muito, essa questão de autoconhecimento, de você saber exatamente quem você é e como você tá. Eu sei em que ponto do meu processo evolutivo eu tô, sabe? Questão de comunicação, questão de voz, de tom de voz, de postura. Eu sei, assim, o que que eu preciso melhorar ainda. Eu sei o que que eu não consegui ainda melhorar, mas o que eu posso melhorar ainda, entende? Então, assim, porque às vezes você acha que você é muito bom. Isso é um perigo. Ah, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu sou, né, eu me comunico, não sei o quê, e você não consegue, você nunca vai melhorar quando você acha que você é perfeito, que você tá maravilhoso, né? E também se achar péssimo também é muito ruim, né? Nossa, eu sou muito ruim, porque quando você acha que você é muito ruim, você não faz nada. Fica esperando quando você estiver perfeito, você vai fazer alguma coisa. Então, no Janelas, se eu fosse esperar eu estar perfeita para eu começar o Janelas, eu não teria começado o Janelas até hoje, porque eu não estou perfeita ainda, né? Nunca vou estar, nunca teria começado o Janelas. Então, eu simplesmente tive coragem de ir, sabe? Eu falei, eu vou fazer desse jeito mesmo. E no meio do caminho, eu vou melhorando, vou adequando. E como você acha que as mulheres têm que ser quando elas querem falar sobre alguns assuntos que a sociedade silenciou faz muito tempo? Eu acho que você tem que ter coragem. Eu acho que ser mulher vem muito disso, né? De você ter coragem. Coragem de ir, coragem de fazer as coisas. E falar e ser espontâneo, sabe? Ser você mesmo, assim. E falar mesmo, com coragem. Tem que ter coragem. E tem algum assunto que você fala, eu não tenho coragem para falar desse assunto ainda? Cara, discutir política. Uhum. Discutir política é um assunto que eu não discuto, assim. E depois da eleição agora, eu vou levar até algumas mulheres que se candidataram a vereadoras e tal. Eu quero convidá-las para ir às janelas, mas política é um assunto que eu não discuto porque eu não sou uma pessoa politizada. É tanto que tem muita gente que acha que eu sou uma pessoa politizada, que entende de política. Eu não entendo. Eu entendo um pouco de pessoas, eu entendo de caráter, né? De gente honesta, essas coisas a gente entende. Mas, assim, de postura. Então, eu analiso, eu preciso votar, né? Então, os candidatos que eu analiso nesse viés, assim, de achar que, né, a pessoa, a postura da pessoa, se a pessoa é honesta, se a pessoa não. Mas de política mesmo, eu não sou entendida. Então, eu não gosto daquele negócio de aquele batedor de política, sabe? De confusão de política. Então, eu não gosto muito daquilo, não. Então, até hoje, a gente não discutiu sobre política no Janelas, porque eu também nunca tive interesse de estudar sobre política, sabe?
Ai, eu nunca tive interesse de estudar sobre política, então por isso que eu não falo. Falar de um assunto que eu não entendo muito, né? É ruim. Mas assim, mas eu quero levar mulheres que entendem de política para falar no Janelas. Eu tenho um pouquinho de medo porque tem gente que é um pouco extremista, né? Então, assim, se você não tá do lado dele, ele não gosta, né, de discutir. Então, eu tenho um pouquinho de medo disso, porque eu sou muito assim aberta, muito tranquila de ouvir todos os lados. Mas todos os lados talvez não tenham né, entendimento assim de falar com qualquer pessoa. Uhum. E tem, tipo, mais algum assunto que você fala, esse assunto eu não quero levar para janelas ou não? Não. Eu acho que não tem nenhum assunto assim que eu falaria assim, ah, isso eu não levo para janela, sabe? Eu acho que não. Tem, tipo assim, nossa, eu chamei, por exemplo, eu te chamei pro nosso podcast e você recusou e você ficou mal com aquilo. Ou nunca teve alguém que recusasse? Nunca teve alguém que recusasse, mas já teve gente que, ah, não, teve uma menina que recusou. Ela queria que eu mandasse todas as listas de todas as perguntas que eu faria para ela e que eu mandasse antes para ela analisar. E eu falei assim, gente, não tem como, porque a maioria das perguntas, elas surgem no decorrer do bate-papo. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, através daquilo você faz outra pergunta, né? Então eu acho que fica mais natural também. E eu falei com ela que realmente não tinha como ser assim. A gente coloca caixinha de perguntas, as pessoas mandam perguntas. Tem gente que faz pergunta no chat ao vivo, sabe? Que a gente faz muitos episódios ao vivo. Eu tenho um momento que eu paro e leio perguntas. Então, assim, né? Ia ficar muito engessado. Aí eu falei, ah, infelizmente, assim não. Aí eu falei com ela, né? Que se ela tivesse interesse um dia de ir lá, bater o papo e tal. Ela falou assim, não, assim não. Eu não vou me expor dessa forma e tal. E tudo bem. Uhum. Mas não importa, não. E o ao vivo, assim, você prefere fazer gravado ou ao vivo? Eu prefiro fazer ao vivo, eu acho mais divertido quando as pessoas interagem, sabe, no chat, manda Uhum. perguntas e tal. É claro que eu olho ali, dependendo do que a pessoa falar, eu não vou falar, né, também. Mas assim, eu acho mais divertido, porque tem gente da família, sabe, que manda coisa, ah, ela é maravilhosa, sei o quê. E assim, o semblante da pessoa, é tanto que eu peço aos meninos assim, quando eu estiver lendo o chat, você deixa a câmera no rosto da pessoa, a câmera na pessoa. Aí é interessante quando você lê, é a reação da pessoa, né, com o que as outras Uhum. falaram ali, eu acho muito mais legal. E tem, tipo, um recorde de visualizações que, tipo, você não imaginava e chegou? Olha, teve um episódio com Gabi. Gabi, ela é professora. Nossa, os episódios com professores são os, os episódios melhores, porque acho que os alunos engajam, né? Com Gabi, ela é maravilhosa. E foi um episódio que me surpreendeu demais, assim. Eu achava que ela era maravilhosa, mas eu não achava que ela era tanto, sabe? E foi um episódio, assim, que do nada começou aquele monte de visualizações. Depois que passou o episódio, uns 2, 3 dias depois, bombou, assim, de visualizações. Começava, assim, toda hora que eu entrava, sabe, aquele monte de visualizações a mais que me surpreendeu demais, assim. O pós dele, né? O pós-episódio. Uhum. E tem algo que você fala assim, nossa, isso aqui eu achei que não ia dar certo e está bombando. Que não ia dar certo no Janelas. É. Menina, tem um negócio que a gente começou a fazer que são as dancinhas. Vocês já viram lá? No final de todo episódio, a gente faz uma dancinha. Que a gente começou a fazer dancinha por quê? Pra ter algo a mais, sabe, no Uhum. Instagram. Pra ter um conteúdo a mais. Ah, vamos fazer uma dancinha, que é um momento de descontração e tal. E hoje, a dancinha talvez seja um momento, assim, de maior descontração do episódio. Terminou o episódio, é tão engraçado, vocês não têm noção. Não é sobre dançar, porque a gente nem sabe dançar. Eu sou totalmente sem coordenação motora e é horrível. Eu não sei dançar, não danço, nada. Mas naquele momento ali, não é sobre dançar. A convidada, naquele momento, ela esquece dos problemas da vida. A gente tem gente que faz. A gente vai lá, faz mais de 10 vezes para conseguir fazer aquilo. Você tá achando que aquilo tá ruim quando a gente posta? Vocês imaginam como que não foi pra gente ensaiar para fazer aquilo. Porque a gente decide no momento que música que é. A gente procura lá, sabe? Terminou o episódio. Ah, essa aqui, ah, não, essa e tal. Aí a gente vai fazer. E faz, e deu errado, e faz, deu errado. E a gente vai rindo, 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 quando a gente vê errado. Então, assim, é um momento muito legal. E hoje, no Janelas, aquilo não é sobre a dancinha. Eu até falo assim, o que a gente deveria postar não era nem aquele que deu certo, né? Deveria ser os outros, sabe? Momentos que a gente ri tanto. Então, assim, é um momento muito legal, aquele momento da gente ficar gravando dancinha. Uhum. E qual foi o episódio, assim, que mais foi longo, assim, que você não imaginava que ia ter tanto tempo assim e foi muito grande? Eu acho que dos episódios maiores foi com uma professora também. Ela é professora do Instituto Federal. E teve um episódio com uma personal trainer. Os 3 episódios maiores, eu acho que foram esses. Sabrina, personal.
Foi. E foi com a menina que trabalha com moda lá. Foi, assim, muito, muito longo, sabe? Com imagem pessoal, essas coisas, cartela de cores, esses trem. Eu acho que eu fui falar assim, não, vou fazer uma consultoria gratuita aqui. Não isso e aquilo, dá certo, não dá. E aí foi um episódio bem longo, mas foi muito bom. Foram mais de 2 horas e meia o episódio. Muito longo. E você acha muito difícil, tipo, apresentar o podcast sozinha ou ser sozinha é muito melhor? Olha, eu falo com você que antes a gente tinha episódios muito longos. Hoje em dia, acho que veio muito dessa questão de pandemia, né? Que a gente ficava assistindo coisas e lives e tal, e ficava muito tempo. Hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para ficar assim 2 horas assistindo um negócio, né? Então, assim, eu acho que flui melhor, assim, sabe? E fica mais, sei lá, o formato acho que fica melhor. O assunto flui melhor, sabe? E você pretende, tipo assim, você não pretende fazer assim. Bom, você tem seu canal do Janelas. Você não pretende ter um Maiane Pessoal? Vlogs? Vamos colocar assim? Não, acho que não. Porque eu não vim dessa questão de blogueiragem, sabe? Eu Uhum. não era blogueira antes. Eu vim do Janelas, assim, eu sou do Janelas. Eu nunca fui Uhum. blogueira e tal, nunca compartilhei as coisas assim, então acho que por isso não. Uhum. E você acha que a sua filha vai ter essa vontade, tipo assim, nossa, minha mãe tinha um podcast, eu vou ter um podcast. Você acha que ela terá essa vontade? Você vai, tipo assim, crescer esse desejo nela? Olha, a gente é muito um pouco das pessoas que passam na nossa vida, né? Normalmente, o meu pai é médico, eu quero ser médica. Meu pai é motorista de caminhão, eu tenho aquele vontade de ser motorista. Porque a gente cresce vendo isso, né? Vivendo isso. Então, assim, eu acho que ela crescendo vendo isso, ela vai no estúdio, eu faço foto dela sentada na cadeira, com o microfone e tal. Então, eu acho que ela crescendo vendo isso, provavelmente ela vai sentir orgulho de mim por algum motivo, e através desse orgulho, talvez ela tenha um certo interesse, assim, eu acredito. Uhum. E ela fica à vontade, assim, quando você tá tirando foto e tal, ou não? Super à vontade. Fica super à vontade. Ela é muito. Ela é diferente de mim. Eu era muito tímida, eu criança, assim, tímida. E ela, eu vejo que ela é diferente. A personalidade dela, ela é muito extrovertida, sabe? Ela brinca, ela chega, ela conversa com as pessoas. Então, eu não era assim. E eu tinha vontade, quando eu tiver uma filha, eu não quero que ela seja uma menina tímida. Porque eu acho que eu sofri muito, assim, sabe? Criança, por conta da minha timidez. Eu deixei de viver muitas coisas por conta da minha timidez. Então, eu sempre falei, eu não quero que minha filha seja tímida. E ela realmente não é. Ela é super extrovertida, sabe? Não tem vergonha, assim. Uhum. E você tem, tipo, vontade de interagir mais com seus seguidores, tipo, da sua conta mesmo ou não? Do jeito. Menina, eu tenho. Inclusive do Janelas. Eu falo assim, gente, eu preciso todos os dias aparecer, gravar um story, falar com as pessoas, sabe? Pensa que não, eu faço um trem, pensa que não, eu falo assim, gente, por que que eu não compartilhei isso com as pessoas? Olha que legal. Nossa, não tirei nenhuma foto pra mostrar, por que que eu não... Então, assim, eu fico um pouco perdida nisso, sabe? Eu falo assim, eu poderia ter compartilhado e não compartilhei. Eu falho nisso. É tanto no meu pessoal quanto no do Janelas. Eu deveria compartilhar mais coisas lá. E não compartilho. Eu tenho que fazer isso. Até porque, querendo ou não, você se torna uma influencer, né? Você é É, uma influencer, eu fiz o querendo ou trabalho não. inverso, né? O Uhum. caminho inverso. Eu não era uma influência através das janelas, agora eu tenho que ser. Até Sim. por conta das publis, né? Você precisa aparecer. Eu falo que às vezes eu apareço lá e falo assim, gente, mas faz tanto tempo que eu não apareço aqui, eu tô subida daqui, tem que aparecer mais. Aí passa uma semana, eu apareço falando a mesma coisa. Gente, eu sumi demais. Eu falei assim, eu tô aparecendo aqui só pra falar que eu tô sumida? Que negócio é esse? Tem que aparecer. E o que você falaria para a Maiane, que era tímida, que não tinha muito assim convívio assim, né, como você diz, com esse mundo que você tá hoje? Eu falaria com ela, calma, o mundo dá voltas, o mundo gira, vai dar tudo certo. Eu acho que se eu falasse com ela, vai dar tudo certo, já tiraria um peso das costas, sabe? Vai dar certo, confia em mim. Mas eu acho assim, quando a gente é criança, adolescente principalmente, a gente tem muito medo, a gente tem muita vergonha, tem muita crítica, né? Bullying. Existe bullying ainda, gente? Aí existe, né? Muito. Mas, assim, eu acho que para as pessoas que fazem bullying, né, e criticam muitas outras pessoas, gente, o mundo gira tanto. Se eu fosse você, eu não faria bullying, não. Porque o mundo dá muitas voltas, sabe? E eu lembro assim,
eu sou muito magrela. Eu já sofri muito por ser muito magra, entendeu? E eu conheço muitas pessoas, amigas minhas, que eram gordinhas e que sofreram muito por ser gordas, sabe? Gente, tanto tipo de características, assim, que a gente sofria tanto, e o mundo dá tantas voltas. Eu era a pessoa tímida, que ficava no canto da porta. Hoje eu tenho um podcast. Quem imaginaria isso, né? Então, assim, as voltas que o mundo dá são assim, incríveis. E tudo que hoje é de um jeito, lá na frente vai estar totalmente diferente. E tudo que a gente tem vontade, que a gente acha que é possível, sabe? Assim, quem sofre hoje com bullying, daqui a pouco é uma pessoa que está na posição muito acima do outro que estava fazendo bullying, entende? Eu falo isso que eu já sofri muito bullying na vida, né? Então, ainda mais por conta dessa questão da comunicação. Então, é o que eu sempre falo. Se hoje eu estou aqui falando com você com um microfone, tudo é possível na face da Terra. De verdade. Tudo que você queira fazer, sabe? Se você é magro, daqui a pouco. Eu era magrela. Daqui a pouco tá na academia, tá ganhando músculo, sabe? Daqui a pouco o outro era gordinho, emagreceu. Daqui a pouco o outro era gordinho, se aceitou, sabe? Se acha linda, maravilhosa, a autoestima tá lá em cima e é feliz. E tudo na vida é sobre felicidade, né? Sobre você estar se sentindo bem. Não é sobre a sua condição física nem nada. Porque tem gente na vida que, ai, você olha de fora, é lindo, maravilhoso. Já teve gente no podcast, mulheres no podcast, que eu acho perfeita. Sabe o que é perfeito? Que eu olho pra pessoa e falo assim, gente, ela é perfeita. E ela tem um problema com autoestima imenso. Ela foi tirar foto, tirando foto com filtro, e eu olhava assim e falava assim, meu Deus, mas ela tá mais bonita assim do que com filtro, por quê? Então, assim, não é sobre sua aparência. É interno, entendeu? É sobre você se aceitar, é sobre felicidade. Então, não importa se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, sabe? Não importa. E, assim, qualquer condição que você esteja, você pode mudar. Porque eu mudei, entendeu? Totalmente, assim, uma coisa que é totalmente o inverso do que eu era. Então, eu acho que essa questão de bullying é, é um pouco de burrice, assim, sabe? Eu não faria bullying, acho que nunca na minha vida, que vai que na próxima volta do mundo eu tô lá no lugar oposto, né? Então, assim, eu acho que é. E qual conselho ou algo que você deixaria para os estudantes que vão ver isso, né? Para a gente da escola. Eu acho que acreditar nos seus sonhos e principalmente estar aberto para aquilo que você nem sonha, sabe? Porque às vezes eu estou numa posição hoje que as coisas que eu tenho hoje, o que eu faço hoje, eu não sonhava antes. Não é assim, eu realizei o meu sonho. Esse sonho que eu estou realizando hoje, eu tive e eu já estava bem mais velha. Já tinha mais de 30 anos. Então, assim, às vezes a gente, quando é adolescente, você acha que sua vida é ali, né? Ai, meu Deus, aconteceu isso agora. Tipo, ai, acabou o mundo. Não, você nem começou a viver ainda, sabe? Então, assim, outras possibilidades virão. Você vai ter mil e uma possibilidades na vida. Os sonhos que você tem hoje, daqui a pouco vão ser. Você acha que aquilo vai ser idiota. Você vai olhar para trás e falar assim: ai, meu Deus, que idiota, olha o que eu queria, sabe? E que tudo é possível. E qualquer condição que você esteja hoje, você pode mudar. E pode mesmo. Que às vezes parece assim, né? Ai, tudo que você pode conseguir, não, mas é mesmo. E assim, e no decorrer da vida, a vida vai colocando coisas no caminho, pessoas no caminho da gente, sabe? E as coisas vão acontecendo. E assim, quem vocês são hoje, gente, vocês não vão ser daqui 10 anos, vocês não vão ser isso. Esquece. Isso aqui é só isso que vocês estão vivendo hoje. É claro que vai estar lá. É como se fosse pedrinhas ali, você está construindo, são pedrinhas ali, mas outras coisas e outras pessoas vão passar e vocês vão aprender muito mais coisa. E estudem, por exemplo. Tem gente que fala assim, ai, mas eu quero ser empresário, não preciso estudar. Tá bom, você sabe fazer conta? Você vai saber fazer conta, administrar seu dinheiro? Como é que vai ser? Você sabe ler, você sabe conversar com as pessoas? Então, assim, as pessoas acham que é só aquela matéria ali do caderno, né? Que estudar é só isso. E na escola vocês estão aprendendo muito mais que isso. Vocês estão aprendendo disciplina, né? Que é importantíssimo. Vocês vão trabalhar, vocês precisam de disciplina. Eu acho que uma coisa mais importante que a gente aprende na escola é disciplina. Sabe aquela hora de entrar, de sair, regras. Gente, isso é importantíssimo. Aprender regras. Na vida, vocês vão trabalhar, vocês vão para a faculdade, vocês vão fazer qualquer coisa. Tudo precisa de regra, tudo precisa de disciplina. Para fazer isso aqui, precisa de disciplina. Tudo precisa de disciplina. Então, assim, se dediquem ao que vocês estão fazendo e lembrem que a condição que vocês estão agora, ela vai passar, entendeu? Vocês vão mudar isso aí, com certeza. Então, muito obrigada Ó, por deixa ter eu falar com vindo. vocês. Estudem vendas, estudam comunicação,
Estudem empreendedorismo para vocês, né? Eu vou colocar uma empresa para mim, vou aprender empreendedorismo. Não. Para você trabalhar para outra pessoa, para você ser servidor público, você vai desempenhar muito melhor o seu papel se você entender de empreendedorismo. Vendas, eu não sou vendedor. Toda hora, todo momento você está vendendo. Você está vendendo uma boa apresentadora, você está vendendo uma boa amiga, você vai namorar uma pessoa, você vende uma imagem sua ali, né? Que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa não sei o quê. Então, a todo momento você está vendendo. Então, aprenda técnicas de vendas, mesmo que você não vá ser um vendedor. E comunicação. Comunicação te abre portas. Tenha certeza disso. Você tem uma boa comunicação. Estudem isso. Então, muito obrigada por ter vindo no nosso podcast. Foi um prazer ter você conosco. Muito obrigada, Maiane. Pode ter certeza que a gente aprendeu muito e muitas pessoas vão aprender com essa nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Foi muito Eu boa que a conversa. agradeço. Eu que agradeço mesmo. Adorei conversar com vocês. Vocês são muito simpáticas. E muito sucesso para vocês mesmo, viu? Que esse projeto aqui nunca acabe. As pessoas incríveis venham aqui ainda para influenciar outras pessoas. Muito obrigada. Obrigada. Com isso, estamos encerrando mais um episódio do nosso Educast. Se inscrevam no canal e até o próximo episódio. Yeah.